Ótimo, gravando. Então vamos lá, eu tenho 3 exercícios que vocês me pediram para resolver. A Gabriela me pediu 2, e teve mais um colega que eu não vou lembrar o nome agora, que me pediu 1. Então, no fim vão ser exercícios 7, 8 e 9, só que eu vou resolver o 9, 8, 7, na ordem invertida, que foi a ordem que eu fui pegando para preparar, ok, gente? E também preparei mais um exercício no fim, um exercício de equilíbrio que eu achei interessante, ok? Se der, eu acho que dá tempo no final, na turma anterior deu. Normalmente a segunda aula eu consigo ir mais rápido, porque eu já fiz uma vez, então já evito os erros da primeira, né? Tomar uma água, que esse calor não tá fácil. Vamos lá. Em home office a gente não tem ar-condicionado, né? Se bem que São Bernardo também não, então fazer o quê? Então vamos lá, o enunciado do exercício é: um sinal nervoso é transmitido através de um neurônio quando um excesso de íons de sódio com carga mais E entram subitamente no axiônio, uma parte longa e cilíndrica do neurônio. Durante esse processo, podemos aproximar o axiônio por uma carga pontual, contendo um total de N igual a 7,22 vezes 10 na 7 íons de sódio. Qual o campo elétrico que esse fluxo súbito de cargas produz na superfície do corpo, se o axiônio está em D igual a 5,06 vezes 10 a menos 2 metros abaixo da pele? Use constante de Coulomb igual a 9,10 na 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Perfeito. Esse problema ele é chato, porque ele induz ao erro. Primeiro, ele diz que o axiônio é uma parte longa e cilíndrica do neurônio. E depois ele disse que a gente pode aproximar para uma carga pontual. Eu lendo esse enunciado a primeira vez, a primeira coisa que eu fiz já foi começar a ficar desenhando um cilindro. Bom, vai ser uma distribuição de carga cilíndrica, como é que é, blá, blá. Aí ele fala aproxima por uma carga pontual. Então, não esquece, é só um pontinho. Então, é um enunciado um pouco mal formulado nesse aspecto, porque ele induz a confusão. Ele vem te dizendo que é um cilindro e depois ele diz que é um ponto. Tudo bem, é um ponto. Então, no fim das contas, é mais fácil. Então, esse exercício é basicamente para o pessoal que estuda, né, da neurociência, para entender algo bem básico, digamos, sobre que um neurônio pode causar no corpo, que são campos elétricos. Então, vamos à solução dele. Então, o que a gente tem, dado no enunciado, é que a gente tem um número de íons de sódio no axiônio, que é 7,22 vezes 10 na 7 íons de sódio, okay, um número. E ele está a uma distância D da pele, que é igual a 5,06 vezes 10 na menos 2 metros. E a constante de Coulomb a gente deve usar 9 vezes 10 na 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Okay? Então, o que esse número de íons de sódio nos diz? Então, esse aqui é o número de sódio. O que é um íon de sódio? Na+. Ele é ionizado uma vez, que ele perdeu um elétron. Então, ele acaba com uma carga residual, né? Ele tem uma carga mais E, que é basicamente do elétron que ele perdeu. Então, ele fica carregado positivamente. Então, isso vai nos levar a uma carga Q, então no axiônio, que é o número de íons de sódio vezes a carga do elétron perdido. Só que positivo porque ele foi perdido. 7,22 vezes 10 na 7. Isso vezes 1,660 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Que então nos dá uma carga Q, que é igual a 1,16 vezes 10 na menos 11 Coulomb. Então essa é nossa carga no axiônio. Perfeito. E o que ele nos diz? Que ele está a uma distância D igual a 5,06 vezes 10 a menos 2 metros. Perfeito. Então, qual é o campo elétrico? Essa é a pergunta dele. Então, o campo elétrico
Vamos pensar então, nosso axiônio está aqui e aqui está a pele. Então vamos imaginar que a distância D perpendicular aqui, ok, a nossa superfície da pele. Essa é a nossa distância D, ele quer saber o campo elétrico E neste ponto ali. Na verdade, não quer nem saber a componente vetorial dele, quer só saber a magnitude do campo. Então, vamos lá. Campo E, como vocês veem nessa semana de aula, é igual a constante de Coulomb vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Sempre escrevo R, porque é assim que está a fórmula no livro, e aí a gente substitui então a grandeza que a gente tem dada no enunciado do exercício. Então isso vai dar igual constante de Coulomb, 9 vezes 10 na 9 Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado, vezes a carga Q, que é igual a isso aqui, 1,16 vezes 10 na menos 11 Coulomb, dividido pela distância ao quadrado. A distância é 5,06 vezes 10 na menos 2 metros, isso elevado ao quadrado. Vamos cancelar já nossas unidades, então esse quadrado corta com esse Coulomb aqui. Esse metro vai ser elevado ao quadrado, então cancela esse metro quadrado aqui. Sobra-nos Newton por Coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Então, análise dimensional ok, vamos seguir. Então, campo elétrico E dá igual. Então, fazendo esse vezes esse, 9 vezes 10 a 9 vezes 1,16 vezes 10 a menos 11, a gente fica com 0,1044. Dividido por esse aqui ao quadrado, então a distância ao quadrado dá 2,56 vezes 10 na menos 3. 2,56 vezes 10 na menos 3. Newton por Coulomb, que foi o que sobrou das nossas unidades. Isso, então, dá igual a 40,78 newtons por Coulomb. E essa é a resposta do exercício. Ok, vamos voltar para a lista de alternativas do problema. Não tem 40. Vou pegar o mais perto? Não, está muito longe 40 de 63, 52 ou 14. Então a resposta é nenhuma das outras, ok? Esse é o tipo de enunciado que a gente não gosta, né? Eu e a coordenação do curso mesmo, ninguém gosta de ter esse tipo de alternativa nenhuma das outras. Mas infelizmente esse banco de questões vem sendo montado há alguns anos já e é o que tem, e a gente não tem tempo para fazer um novo banco de questões, ok? Porque o material que a gente está preparando para vocês já toma tempo suficiente da gente. Então, algumas questões vão ser realmente nenhuma das outras. Então, fiquem atentos, ok? Depois eu vou mostrar outro caso quando é perto, mas não é igual. Eu acho que é a questão seguinte mesmo. Então, exercício 8 da lista de revisão. Dúvida agora da Gabriela. Então, vamos lá. 2 elétrons estão, cada um a uma distância de 9,96 vezes 10 a menos 11 metros de um próton. Se as retas que ligam cada elétron ao próton formam um ângulo de alfa, no caso, igual a 1,04 radianos entre si, acha a magnitude da força elétrica em newtons, que os elétrons exercerão no próton. Use constante de Coulomb igual a 9,10 a 9 newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Ok. Eu vou mudar isso aqui para θ. Então o ângulo é θ, ok? θ igual a 1,04 radiano. Porque eu resolvi com θ, e senão para evitar confusão. Então vamos lá. O que ele diz? Que tem 2 elétrons e um próton. Vamos escrever os nossos 2 elétrons aqui. Então vamos lá. Aqui tem um elétron, aqui tem outro elétron. E um próton que está, digamos, aqui embaixo. Aí tem uma reta que liga esse elétron a esse próton. É uma reta, apesar do professor não conseguir desenhar uma, mas é para ser reto. Vamos lá, fazer essas 2 retinhas. Okay? Não fica lá essas coisas, mas é o suficiente para a gente visualizar.
curso não é de desenho, é de física. Ok. Então, ele diz que forma um ângulo θ, que é igual, esse θ, ele diz que é igual a 1,04 radianos. É chato visualizar em radianos. Rodrigo, essa é a segunda aula? Sim, essa é a segunda aula e ela é igual à primeira. Okay? Se você já assistiu a primeira, pode ficar à vontade de assistir de novo ou ir fazer outra coisa. A opção é sua. Então vamos lá. Então, θ igual a 1,04 radianos. E quanto é 1,04 radianos em graus? Isso é igual a 59,6 graus. É melhor, eu escrevo em graus porque a gente consegue visualizar o ângulo. Okay? Esse ângulo aqui não parece muito com 60 no fim das contas, mas também é uma coisa pictórica. Radianos, a gente não costuma pensar em radianos. Né? Assim como a gente não pensa em milhas, a gente pensa em quilômetros, a gente costuma pensar em graus, não em radianos. Mas na academia o pessoal às vezes insiste em adotar radianos. Ok. Então, o que está acontecendo nesse próton? Ele quer saber quais forças estão agindo nesse próton. Então, vai ter uma força atrativa por conta deste elétron daqui, ok? E vai ter outra força atrativa por conta deste elétron aqui. Ele falou que ambos estão a uma distância d. Então, estão à mesma distância, forma esse ângulo bonitinho. E então, qual é a força total sobre esse próton? Vamos determinar nosso eixo, sistema de coordenadas como temos x e y, ok? Aqui. E aqui a gente, então, tem essa força que eu vou dar agora nome aos bois, então, para facilitar a nossa vida. Deixa eu tirar esse θ daqui também. Depois eu volto a esse θ, gente. Mas aqui a gente dá, esse é o elétron 1, esse é o elétron 2 e esse aqui é o próton. Perfeito? Então, essa vai ser a força, então, do elétron 2 sobre o próton, vetorzinho. E essa é a força do elétron 1 sobre o próton. Então temos as duas forças. O que a gente pode ver aqui? Então vamos fazer as projeções dos eixos x e y, ok? Então aqui a gente vai ter essas duas forças são iguais no eixo y. Porque isso é exatamente simétrico, elas estão à mesma distância, é a mesma carga. E aqui no eixo x, então, vamos fazer aqui, a gente vai ter essa componente x da força F2P e essa componente x da força F1P. Elas também vão ser iguais, ok? Apesar de não parecer aqui, é para ser. Que o professor não consegue desenhar simétrico mesmo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, F1PX é igual a F1P, F2P, desculpa, F2PX. Poxa, errei a mesma coisa nas duas aulas, gente. Então, se uma é igual a outra em magnitude, aqui uma tem uma direção menos x e a outra tem uma direção mais x. Então, basicamente, F1px mais F2px é igual a zero. Uma anula a outra, por simetria. Ok? Aqui é bom eu colocar um sinal, né? Porque na verdade um é positivo, outro é negativo, e eu fazendo essa expressão ia ficar estranho se eu não tivesse um negativo. Um é positivo, então o F2px está no mais x e o F1py está no menos x, ok? Perfeito, então a soma das duas dá zero, então a somatória das forças em x é igual a zero. Ótimo. E em y? Então, agora a gente tem que projetar esses caras aqui. Então, basicamente o F1py também, F1py é igual a F2py. E agora igual mesmo, porque ambos estão com sinal positivo no y. A soma vetorial desses caras aqui, basicamente vai ser então um vetor da origem até aqui, que basicamente é duas vezes qualquer um dos dois. Então, a somatória das forças em y é igual a duas vezes F1py
ou também igual a 2 vezes F2PY. Então, se eu calcular tanto F1PY quanto F2PY, eu vou obter o valor da somatória das forças em Y. Então, como eu obtenho F1PY? Então, eu tenho esse ângulo aqui, que é θ, ok? Então, vamos desenhar de novo aqui embaixo, que senão vai ficar muito poluído. Então, aqui eu tenho F1P e F2P. E eu tenho um ângulo entre elas duas, que é θ. Então, qual que é esse ângulo aqui, só daqui até aqui? Esse ângulo aqui é θ sobre 2, ok? E também o do F1P. Também é θ sobre 2. Metade para cada lado, dividir na metade. Então, para eu achar o F1PY, eu pego, então, o valor de F1P e multiplico pelo cosseno de θ sobre 2. Porque o cosseno, se o meu θ está aqui, minha hipotenusa está aqui, então esse é o cateto adjacente. Se eu quero projetar o cateto adjacente, eu uso o cosseno. Se fosse o cateto oposto, era o seno. Mas aqui é o cateto adjacente, então eu uso o cosseno. Então essa é a maneira que a gente obtém o nosso F1PY, que a gente vai multiplicar por 2 e vai obter a força total, no fim das contas. Perfeito, mas quem é F1P? Então, F1P, isso vai ser dado, então, pela interação elétrica, que é a KE vezes Q1, Q2 dividido por R quadrado, que é lei de Coulomb. Simplesmente coloquei a fórmula aqui. Quem é Q1, quem é Q2, quem é R2? Então, vamos lá. A gente tem a constante de Coulomb, que é 9 vezes 10 na 9 Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Isso vezes Q1, que é menos E. Aqui eu vou... não me interessa, no fim das contas, o sinal, porque eu já sei que isso vai dar uma força em mais Y. Então eu só vou simplesmente pegar o valor das duas cargas, que é E. E a carga do elétron é E, e a carga do próton também é E. Então eu vou ter E ao quadrado. Isso aqui dividido pela distância D ao quadrado. Essa distância aqui que é igual para as duas. Ótimo. Então, vamos substituir esses valores. Vamos lá. Passar para a próxima página aqui. F1P é igual a 9 vezes 10 na 9 Newton vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado, vezes a carga elétrica ao quadrado, que é 1,60 vezes 10 na menos 19 quadrado. Isso aqui dividido por 9,96 vezes 10 na menos 11. Eu esqueci das unidades, gente. Esqueci na aula anterior, esqueci nessa de novo, olha só. Pelo menos sou consistente com meus erros. Então, ok. Vezes 1,60 vezes 10 a menos 19 Coulomb elevado ao quadrado. 9,96 vezes 10 a menos 11 metros elevado ao quadrado. Aqui a gente já pode cancelar unidades, ok? Então a gente já vê que tem um Coulomb aqui que vai ser elevado ao quadrado, então esse vai morrer com esse. E o metro quadrado aqui do nosso conceito de Coulomb vai morrer com esse metro que também vai ser elevado ao quadrado. Perfeito. Então, agora temos apenas números e sobrou aqui unidade apenas de Newton. Então a gente fica fazendo essa multiplicação toda com 2,35 vezes 10 na menos 8 newtons. Perfeito? Então, essa é F1P. Mas vamos lembrar que somatório das forças em Y ele é igual a 2 vezes F1P cosseno de θ sobre 2. Então, só ver se eu não copiei errado, não, tá ok? A gente tem o valor de F1P
multiplica ele por 2 e multiplica pelo cosseno de θ sobre 2. Então, 2,35 vezes 10 na menos 8 newtons vezes cosseno de 59,6 dividido por 2. Isso aqui, então, no fim das contas, somatória... Nossa, como saiu ruim. A somatória das forças em Y vai dar igual a 2,04 vezes 10 na menos 8 newtons. Não, desculpa. Isso aqui vezes 2. Espera aí que o professor fez bobagem. Isso aqui é só o F1PY. Espera aí. Então, 2 vezes F1P, que é o 2,35, vezes cosseno de θ. Tá. Só que eu perdi um pouquinho aqui. Tá, isso aqui vai dar 4,09 vezes 10 na menos 8 newtons. Então, faço essa multiplicação, vocês obtêm esse valor aqui. Que aqui daria 4,60, aí vezes o cosseno de algo perto de 30, diminui um pouquinho, fica 409. Ok, é isso mesmo. Perfeito, então esse é o valor. E agora vamos voltar às alternativas do problema e ver como se comparam com as alternativas dadas. A gente achou 4,09. 4,09 vezes 10 na menos 8 newtons. Não tem 409, nenhuma delas, mas a gente tem uma letra C que é 403, que é bem perto, ok? A gente tem uma diferença aqui de 0,06. Então, o que a gente faz nesse caso, escolhe essa que está mais perto. Se a diferença for aí de 2 a 4, até 4%, digamos, vocês escolhem a que está mais perto. Se for mais que isso, 10, 20%, aí provavelmente você esqueceu algum termo, fez alguma coisa errada. Por que isso acontece? Eu fiz um teste para essa questão em específico, que ela diz para usar o K igual a 9,19 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Mas se você usar isso, você acha esse valor que a gente achou, 409. Agora, se eu usar constante de Coulomb com um monte de casa decimal e carregar tudo que é número que eu achar nas minhas contas, só para no final eu arredondar, eu acharia 4,04. É quase o valor da questão. Na verdade, é 4,0376, alguma coisa assim. Então, provavelmente teve algum arredondamento que foi feito, outro que não foi feito. Então, isso você acaba ficando com uma certa diferença no resultado final mesmo. Ok, gente? Não se apavorem, isso acontece. Vai lá e marca que está mais perto, se o erro for até uns 4%. Okay? 4% puxando bem. Em geral, o erro é 2 e pouquinho. Arredondamento. Pode chegar a 3, 4, sei lá, se for muito arredondamento que foi feito aí durante se arredondar tudo na primeira casa, deixar pouco organismo significativo. Giovana pergunta, professor, minha alternativa é 8,22 vezes a menos 9 e meu resultado é 8,73 vezes 10 a menos 9. Tá perto, Giovana. Um pouquinho maior o erro, em porcentagem, digamos, está na primeira casa decimal, né? Isso em porcentagem vai dar quanto de diferença? Deixa eu ver aqui. 8,73 menos 8,22 por 8,73. Dá 5,8%. É um pouco alto. Então, talvez alguma continha no meio aí você não tenha feito exatamente correta, mas eu escolheria assim, essa que está relativamente perto, né? Então, confere de novo, Giovana, se puder. Vê se você usou o constante de Coulomb 9, 878 ou o que for aí. E tenta carregar mais dígitos na calculadora, algo desse tipo.
Coloca numa tabela do Excel, por exemplo, e vê se com o máximo de dígitos possível, que é o que eu faço normalmente para conferir quando dá um pouquinho longe. Esse tipo de coisa vocês podem fazer, ok? Como vocês estão fazendo esses exercícios em casa, a prova também em casa, nada impede você usar o Excel para fazer essas coisas, por exemplo. Simples. E aí você pode carregar mais dígitos na calculadora. Eu faço na calculadora para acompanhar o que o aluno normalmente faz, né? Ok. Perfeito, gente. Então, se houver essas divergências, tomem esse cuidado. Qualquer coisa me manda mensagem, eu olho. Por exemplo, Giovana, se você quiser que eu confira exatamente a resposta certa da sua questão, me manda outro e-mail, me manda um e-mail que eu confiro e vejo se realmente 873 se é um erro de arredondamento ou se é outro valor e por quanto. Então, resolvido o exercício 8. Vamos então ao exercício 7, que é até um pouquinho mais complicado. Ah, Giovana, acho que achei o problema, professor. Foi fazendo o cosseno. Ah, ok. Beleza. Então, confere, se ainda não der muito certo, você me manda um e-mail ou mensagem no Moodle. Deixa eu salvar aqui o slide para depois eu não perder. Às vezes eu clico em descartar. Perfeito. Então vamos ao exercício 7. Tomar um gole d'água antes. Um próton tem massa m igual a 1,7 vezes 10 a menos 27 kg. E carga Q igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ele se desloca com velocidade de 4,72 vezes a 5 metros por segundo no sentido horizontal e no instante t igual a 0. Entra em um campo elétrico vertical de magnitude 1,04 vezes a 4 Newton por Coulomb. Desprezando qualquer efeito gravitacional, encontre seu deslocamento vertical depois de percorrer d igual a 3,27 vezes 10 a menos 2 horizontalmente. Escolha uma alternativa. Aqui vão ter 3 alternativas. Se não me engano, esse exercício aqui dá na tampa. Esse foi feito com cuidado, mas nem todos são. Então, o que é esse problema? Na verdade, tem se vocês conferirem a lição 4, então lá na lição 4, tem um exercício resolvido 7, que eu fiz um vídeo, que é esse sistema aqui, ok? Então, é quase a mesma coisa. Só que em vez de ter uma carga negativa entrando, que tem nesse aqui que eu resolvi, aqui está entrando um próton. Então aqui a gente tem uma carga positiva entrando. E esse exercício aqui, ele não está nem aí para direção do campo. Então, se for o campo nessa direção, na verdade o deslocamento ia ser para cima com o próton, mas nada impede da gente inverter esse campo, né? Colocar tudo positivo aqui e aqui tudo negativo. Aí o deslocamento é exatamente o mesmo. Então, como nesse enunciado ele nem fala na direção do campo, só vamos nos preocupar com a magnitude e o deslocamento em si, sem analisar em que direção que está ocorrendo o deslocamento. Em que sentido está ocorrendo o deslocamento? A direção é a vertical. Então, o que o exercício nos dá? O exercício da massa do próton é igual a 1,7 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Carga Q do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a mesma do elétron. A velocidade V inicial é 4,72 vezes 10 na 5 metros por segundo na direção mais I, que ele fala que é no horizontal. E o tempo inicial é igual a 0 segundos, um pouco bobo falar isso no enunciado, que a gente pode definir a revelia, mas tudo bem. E o campo elétrico E, ele tem, eu não vou escrever aqui com vetor, porque ele só fala magnitude, ele não fala direção, e nem sentido. Então, não, ele fala direção, não fala sentido, desculpa. 1,04 vezes 10 na 4 Newton por Coulomb. Ótimo. E uma distância D percorrida pela partícula
de 13,27 vezes 10 a menos 2 metros. Que distância D é essa? Essa D é aqui. Então, como se esse L fosse equivalente a D, ok? Então, é daqui até aqui. Quando ele entrou no campo, começou a sofrer efeito até esse ponto aqui. Que ele pode estar saindo do campo elétrico ou pode estar ainda dentro e continuar o movimento. Mas a gente está preocupado com esse ponto aqui, que é depois dessa distância D percorrida. O que acontece depois não interessa. Perfeito. Então, temos aqui os dados do problema. E vamos analisar o problema, então. Então, o que acontece no deslocamento do eixo X? A gente tem... Então, ele começa com essa velocidade inicial v igual a 4,72 vezes 10 a 5 metros por segundo e entra nesse campo. Só que esse campo, ele só age na vertical, ele não age na horizontal. Então, basicamente, a gente não vai ter aceleração nenhuma no eixo X. Então, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. E o que acontece quando a gente tem um movimento retilíneo uniforme? X é igual a x0 mais vt, ok? Essa é a equação de movimento do movimento retilíneo uniforme. x0, esse aqui vai ser igual a zero, porque a gente define a origem no ponto que ele está entrando, ok? E a velocidade inicial, ela é dada aqui. Então a gente tem esse valor aqui para o nosso v. E o t é o que a gente quer achar. O x é o quanto ela se desloca, que no fim das contas é essa distância d dada pelo problema. Então depois que eu percorri d, qual é o tempo? Então quanto tempo transcorreu para essa partícula atravessar o campo? O movimento em x é independente do movimento em y. Então a gente resolve o MRU em x e já acha o tempo de deslocamento. Então isso aqui vai ser igual d igual a zero mais vt. Então d igual a vt. Então, basicamente, o tempo é igual à distância dividido pela velocidade. Fenômenos mecânicos, semana 1 ou 2, ok? Depende do seu professor. Comigo é semana 2, semana 1 é revisão de matemática. Então, vamos lá. Então, o tempo t, d dividido por v. Então, o tempo t é igual a 3,27 vezes 10 na menos 2 metros, dividido pela velocidade inicial, que é 4,72 vezes 10 na 5 metros por segundo. Então aqui esse metro cancela com esse metro, e a gente fica com o segundo, que é 1 sobre segundo, que vai subir aqui, então a gente sobra com a unidade de segundo, que é a unidade esperada para o tempo, né? Então, fazendo a divisão da parte numérica, 6,93 vezes 10 na menos 8 segundos. Perfeito. Tempo pequeno, velocidade grande, distância pequena. A gente está tratando aqui de partícula de nível atômico, né? Próton. Perfeito. Então, temos o tempo. Vamos anotar esse tempo aqui e deixar ele guardadinho aqui no cantinho por enquanto. 6,93 vezes 10 na menos 8 segundos. Então, deixa esticar aqui. E vamos olhar o que acontece no eixo Y. Okay? No eixo Y. No eixo Y, o que nos acontece? Agora a gente tem uma aceleração. Então, tem um campo elétrico na direção vertical, então a gente vai ter uma aceleração. Então, o que a gente tem no eixo Y? Um movimento retilíneo uniformemente variado, porque tem aceleração. E qual a equação de movimento para esse caso? Então, a gente tem y igual a y0 mais v0t mais 1/2 da aceleração vezes tempo ao quadrado. Aceleração no eixo y. Sorvetão, gente, ok? Volta lá fenômenos mecânicos. Sempre vai voltar. Se você não aprendeu lá em fenômenos mecânicos, você vai ter que aprender agora. Então, beleza. Vamos analisar esses termos. y0 igual a zero. A gente definiu a origem exatamente na posição inicial. v0 igual a zero, porque a nossa velocidade inicial só tem componente em x, não tem componente nenhum em y. Então a gente fica com 1/2 de at ao quadrado. Então y
igual a 1 meio de AY T ao quadrado. Agora, quem é AY? Então, AY, isso vai ser dado. Como a gente acha a força? Ok? Deixa eu fazer aqui. Força igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos imaginar que a gente está falando da força em Y, aceleração em Y. Então, basicamente, a aceleração em Y, então é a força em Y dividido pela massa. E quem é a nossa força em Y? Vai ser a nossa força elétrica, devido ao campo elétrico. E quem é a nossa força elétrica? Força elétrica, então FE, é dado pela carga vezes o campo. Ok? Como dado nas lições para vocês. Então a gente tem aqui Q E dividido pela massa. Então, agora a gente tem o valor da carga, a gente tem o valor do campo e a gente tem o valor da massa. Vamos substituir isso aqui. Isso dá a carga dá 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, vezes o campo, que é 1,04 vezes 10 na 4 Newton por Coulomb, e a nossa massa do próton, que é 1,7 vezes 10 na menos 27 quilogramas. Vamos cancelar o que dá de unidade aqui. Por enquanto a gente cancela esse Coulomb. Opa, ficou preto. Esse Coulomb com esse Coulomb. E o Newton? Newton, na verdade, ele é quilograma vezes metro por segundo, que é massa vezes aceleração, que é o que a gente está fazendo aqui. Quilograma vezes metro por segundo. Unidade de força. Então, o AY fica igual a... Deixa eu passar aqui minha folhinha. 9,79 vezes 10 na 11. Então já multipliquei todos esses números, aí eu fico com quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é o Newton. Isso tudo vezes 1 dividido por quilograma, que é desse cara que estava aqui. Então, no fim das contas, o nosso AY fica igual a 9,79 vezes 10 na 11 metros por segundo ao quadrado. Perfeito, gente. Então, agora temos aceleração em y, podemos voltar para a nossa equação de movimento. A gente tem o tempo, que foi esse cara que eu guardei aqui, que a gente achou no slide anterior. Passamos então, qual que é o nosso deslocamento em y? Vai ser 1 meio de AY, que é 9,79 vezes 10 na 11 metros por segundo ao quadrado, isso vezes 6,93. Vamos apagar essa linha aqui para não nos atrapalhar. Vou deixar esse cara aqui. 6,93 vezes 10 na menos 8 segundos. Isso elevado ao quadrado. Cancelando a unidade. Segundo ao quadrado. Esse segundo aqui também vai ser elevado ao quadrado. Então ele mata. Sobrou só metro, que é o que a gente espera para a unidade de deslocamento. Isso aqui dá igual a 1 meio. Opa, deixa eu deixar preto, vai, senão vai ficar muito feio. Isso aqui dá igual. De novo. Aí, igual a 1 meio de 9,79 vezes 10 na 11 metros vezes... Ah, não, aqui eu já vou escrever o resultado direto, eu estava repetindo o mesmo passo, ok? Então, fazendo toda essa multiplicação aqui de 1 meio, 9,79 vezes 10 na 11 vezes o quadrado do tempo, a gente vai ficar com 2,35 vezes 10 na menos 3 metros. Então, esse é o resultado final. Eu não fiz nenhum passo intermediário aqui, fiz direto. Perfeito. Olhando aqui, então, a gente tem 2,35 vezes 10 a menos 3. Então, na tampa esse exercício, sem problema de arredondar ou ser nenhuma das outras. Ótimo, então, resolvido também. Temos ainda uns 14 minutos, segundo a minha contagem aqui.
Então dá tempo da gente resolver o último exercício, que foi o que eu preparei além das dúvidas, que eu imaginei que teria um tempinho a mais. Esse é o exercício do Serway, é o exercício 56 do Serway da 6ª edição, ok? Então às vezes a gente troca a edição, mas se eu olhar pela figurinha, você acha. Então, deixa eu só posicionar o microfone melhor aqui, ok, que eu acho que fica bom. Tomar uma aguinha também, que tá difícil. Nesse calor, falar bastante vai a garganta. Então, o enunciado do exercício. Uma bola de cortiça de massa M está suspensa em um fio leve na presença de um campo elétrico uniforme, como mostrado na figura. Quando o campo elétrico E igual a AI mais BJ, Newton por Coulomb, sendo A e B números positivos, a bola está em equilíbrio em um ângulo θ. Encontre a carga na bola, a tensão no fio. Então a gente tem isso aqui, né, que está sendo mostrado. Um campo elétrico na direção arbitrária, AB, uma bolinha de cortiça presa num fio, e ela acaba ficando em equilíbrio nessa posição aqui, que faz um ângulo θ, então, com a superfície a qual ela está presa. O que a gente precisa fazer para resolver? Vamos olhar lá. Então, o que a gente tem é o seguinte. Vou colocar aqui a gente tem a bolinha de cortiça em equilíbrio. Isso significa o quê? Que o somatório das forças é igual a zero. Então, o somatório das forças no eixo X é igual a zero. E o somatório das forças no eixo Y é igual a zero. Ótimo. Vamos fazer então o diagrama de forças desse nosso sisteminha. Então a gente tem essa bolinha nesse fio, uma bolinha de cortiça. Não devia ter preenchido ela. Ficou bem feio. Então vamos lá, vamos fazer bonitinho. Uma bolinha de cortiça aqui presa no fio. O que a gente tem agindo aqui nesse sistema? A gente tem a força gravitacional. A gente tem a atração do fio. Tá, a atração aqui que está no fio, apesar de eu não conseguir fazer exatamente em cima, mas tudo bem. Então, aqui tem a atração T e a gente tem uma força elétrica. F. Então, o que a gente terá em cada um dos eixos? Vamos olhar. A força gravitacional, Fg, ela está na direção menos y. Então, ela é menos mg. J. Ok? Está aqui, menos y. A atração T tem duas componentes. Ela tem tanto a componente x quanto a componente y. A componente x dela está aqui. Então, lembrando que ele dá esse ângulo θ aqui, né? Então, vamos fazer várias projeções aqui. Então, se aquele lá é θ, esse aqui também é θ. Então, esse aqui também é θ. Então, a gente quer achar o x, que é essa componente aqui, que é igual a essa aqui de cima, que vai ser basicamente cateto oposto. Então, a gente, para achar o x, usa o seno de θ, se a gente está querendo achar o cateto oposto ao θ. Então, atração em x é igual a atração vezes o seno de θ. E a atração em y, que é essa aqui, é o cateto adjacente, então aqui é o ângulo θ com a hipotenusa. Então, ty é igual a t cosseno θ. Cateto oposto é seno, cateto adjacente é cosseno. Isso salva vocês dessas pegadinhas do ângulo θ tá aqui, tá lá, blá blá blá. Sempre pense em cateto adjacente e oposto. Aí, oposto é seno, cateto adjacente é cosseno. Perfeito. E aqui a gente vai ter, então, a nossa força elétrica, que também vai ter suas projeções. Então, aqui a gente não... As projeções vão ser dadas, então, pelo que foi dado no enunciado. Que a força elétrica... lembrando que o nosso campo... Vou escrever aqui o campo aqui embaixo. Vamos escrever o campo primeiro. O campo é igual a AI mais BJ
Newton por Coulomb. Então, a força elétrica, ela vai ser a carga vezes o campo. Então, a gente vai ter QAI mais QBJ. Isso aqui em newtons, que a carga é Coulomb, né? Então, já que está com a unidade, já vamos cortar. Perfeito. Então, a gente tem o FEX igual a QA newtons. E o FEY é igual a QB newtons. As unidades aqui ficam um pouco redundantes. Então, temos as componentes vetoriais de todas as forças. Então, vamos pegar aqui o somatório das forças em X e vamos fazer. Em X, a gente só tem a componente da tração e da força elétrica, não tem da gravitacional. Então, a gente fica com... Aqui eu esqueci do sinal, gente, ok? Porque a tração em X está nessa direção aqui, o Tx, que é negativo do X. Então, aqui é menos T, seno θ. Desculpem esse pequeno engano. Então, menos T seno θ mais a componente em X do campo. Eu vou escrever aqui sem unidade, que não faz sentido colocar unidade agora. Porque, enfim, eu coloco dentro da carga. Então, QA. Isso aqui é igual a zero, ok? Porque a gente está em equilíbrio. O somatório das forças em X é igual a zero. Perfeito. Então, aqui eu posso isolar a tração, ok? Então, o que eu vou fazer? A tração vai ser igual a QA dividido por seno de θ. Nossa, tô ficando cansado já. Tá acabando aqui o exercício e o tempo. Somatório das forças em Y vai dar igual, então, menos mg, ok? Aqui eu coloquei o sinal, tá em direção negativa, do eixo Y, menos mg, mais, então, agora aqui a gente tem a componente Y da força elétrica, então que vai dar QB, e a componente Y da nossa tração. Só um pouquinho, que é T cosseno de θ. Isso também vai ser igual a zero, porque a gente está no equilíbrio, não tem movimento, então a somatória das forças é zero. Perfeito. Agora, podemos, então, substituir esse valor de tração que a gente achou aqui, nessa tração que está aqui. Assim, a gente pode isolar somente a carga. Perfeito, então façamos isso. Menos mg é igual. Não, é mais que B mais, então, a tração que A dividido por seno de θ, cosseno de θ, que é o valor que está aqui, ok? Isso tudo é igual a zero. Vamos colocar esse Q em evidência e passar o mg para o outro lado. Então, Q é igual. Deixar o A na frente, porque em ordem alfabética. Cosseno de θ dividido por seno de θ é cotangente de θ, ok? Mais o B desse outro termo. Isso é igual a mg. Então, a nossa carga Q fica como sendo A cotangente de θ mais B. Isso aqui tudo com o numerador mg. Então, achamos a resposta da alternativa A, que era a carga. A resposta da B, que a gente tem que achar a tração. Então, a tração é igual a QA dividido por seno de θ, que foi o que a gente encontrou. Mas a gente também acabou de achar o valor de Q. E o valor de Q é A cotangente de θ mais B no denominador, e no numerador é mg. Então, vezes o A dividido por seno θ, aqui que sobrou. A dividido por seno de θ. Perfeito? Então, aqui no numerador a gente vai ficar com mga. E no denominador
cotangente é cosseno dividido por seno. A gente multiplica por seno, então a gente corta os dois senos, vai sobrar o cosseno. Então, isso aqui dá A cosseno de θ mais B vezes o seno de θ que eu estou multiplicando aqui. E é isso. Então, esse é o nosso resultado. Então, aqui a gente não tem números envolvidos, a gente acaba só com a expressão. Então, tanto para carga como para tração. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Olha, deu exatamente o mesmo tempo da aula anterior. Interessante. Dúvidas, pessoal? Fique à vontade para perguntar. Todo mundo sem dúvida? Todo mundo sabendo tudo? Não fiquem com vergonha, gente. Perguntem. É perguntando que a gente aprende, viu? Mais pergunta, mais se aprende. Se tiver vergonha de perguntar, você não aprende. Em relação a essa questão, não. Pode ser de outra questão, Giovana. Obviamente, se não foi uma questão que eu separei para fazer hoje, eu não sei se eu consigo responder no momento, mas talvez sim. Mas tudo bem, então, gente. Podem usar o microfone para perguntar também, não tem problema. Salvei aqui só para garantir. Então, ok, gente. Se não há perguntas, vou tomar mais uma água e descansar um pouco, que 2 horas resolvendo exercício na mesinha, o braço reclama. O professor já não está tão novo assim. Então é isso, gente. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula. Se tiverem outras dúvidas, mandem por e-mail, mandem pelo... eu prefiro o do Moodle, mas se quiser mandar por e-mail para anexar imagem e tudo mais, realmente é melhor mandar e-mail, então podem mandar e-mail. Muito obrigado por todos, obrigado, Gabriela, e até breve, então. Tchau.